Olá pessoal, este aqui é um Smart Switch com 6 botões da marca Moes. Eles me enviaram esse switch aqui para testar, esses interruptores, né? São 6 interruptores que vem nessa caixa aqui. Ele é compatível com Alexa e também com o Google Assistant. Ele veio nessa caixa aqui, bem embalado. Aqui estão as especificações dele. Ele funciona aí entre 100 e 250 volts, tá? Esse aqui é o que tem 6 botões. Existe o que tem 4, né? Aqui a potência máxima dele 2.200 watts e 10 amperes por botão, né? Nós temos aqui também a frequência do Wi-Fi, que é só 2.4 GB, e tem também por RF 433 MHz. Então ele funciona tanto pelo Wi-Fi quanto pelo controle de RF. Nós vamos ver aqui como é que configura e como é que funcionam essas funções aí. Aqui vem o manual dele aqui bem explicado para ver como é que instala ele, como é que conecta ele e como configura ele no software, tá? Aqui abrindo ele, então a gente pode ver que ele é bem bonito, ele tem a parte da frente de vidro, ele vem com os parafusos aqui para fixar ele. Ele é bem bonito, ele é todo branco, tem preto e tem dourado também. Aqui a gente tem uma película que vem com ele, que a gente retira depois de instalado para não arranhar, então a gente deixa a película ali. Interessante que o canto dele aqui é meio arredondado, tá? Então fica bem mais bonito esse acabamento arredondado do que aquele reto, né? E aqui tem de novo as mesmas especificações dele ali. A potência máxima, a tensão e a frequência que ele trabalha. Aqui eu tenho outro que é com um botão, tem outro que é com 2 botões também. Eles também são bivolts, tá? Eles são com neutro. Tem alguns que são sem neutro e você tem que cuidar da tensão dele. Mas normalmente os que tem são com fase neutra, para ele funcionar, eles são bivolts, né? É um interruptor, também o detalhe ele é todo em vidro, a frente dele. E aqui a parte de trás, esse aqui ele vem com escrito Moes ali com a marca, né? O outro não veio com Moes escrito. Achei diferente isso. Aqui, antes de você comprar esse tipo de interruptor, você tem que ver qual é o modelo certo para que ele caiba na sua caixinha, tá? Tem alguns modelos aí europeus que não vão dar certo nas nossas caixas aqui. Esse modelo aí é o S, né? Que é da americano. E não sobra muito espaço ali do lado. Então o acabamento em volta da sua caixinha tem que estar bem feito para não ficar aparecendo nada. Certo? Sobra pouco espaço aqui dentro da caixinha também para os fios, então você tem que saber acomodar bem os fios ali. Esse aqui é um condulete da Tigre. Repare que não cabe aqui nesse condulete, que ele é bem menor que a caixa padrão ali 4x2, né? E esse aqui de 4 ou 6 interruptores, ele vai na caixa 4x4. Repare que aqui ele encaixa bem também. E não sobra muito espaço também para os fios ali atrás dele. Olhando aqui, a gente tem as conexões. A gente tem a fase aqui, a conexão da fase. Aqui nós temos a saída 4, 5 e 6 para as lâmpadas. Aqui a saída 1, 2 e 3 para lâmpadas, então são 6 saídas para lâmpadas. E aqui o neutro. Então com o neutro e com a fase ele já liga, você já consegue configurar ele no aplicativo. E depois você liga as lâmpadas. Esse aqui é o que tem um botão. Ele tem o neutro também. Tem a fase. E ele tem a indicação de 4 aqui saídas, mas ele só tem o parafuso aqui para ligar uma saída, um retorno para uma lâmpada, né? Eu estou ligando aqui na energia, então, o de 6 interruptores. Estou ligando a fase e o neutro nele. Aqui eu estou ligando ele na energia, só para a gente ver como é que ele funciona aqui. Quando ele está ligado, ele acende os LEDs bem fraquinhos. Aqui, como eu liguei ele sem estar configurado, ele fica piscando todos os LEDs. Fica piscando rápido aí até que você faça a configuração do Wi-Fi dele. Certo? Então ele fica piscando assim até você configurar ele. Mas antes que você configure ele, ele já vai funcionar os botões. Você pode ligar as lâmpadas ali e ele funciona o acionamento dos botões. Ó, aqui ele está com os LEDs piscando ainda, dizendo que não está configurado.
E mesmo assim você pode ligar a lâmpada e desligar a lâmpada. Certo? Eu liguei 2 lâmpadas ali para a gente poder fazer o teste, no 1 e no 2. E tá aí acendendo e desligando as lâmpadas. A conexão aqui é bem simples, então, é ligar o fase e o neutro. Repara que aqui que o fase entrou no L, L é de line, né, de um inglês, e o neutro está no N ali. O neutro também vai para as lâmpadas, tem 2 lâmpadas, então vai sair 2 neutros para as 2 lâmpadas. Certo? E aqui os retornos são L1 e L2, vai um para cada lâmpada, né? O retorno esse a gente liga na parte da lâmpada do pino do meio e não na parte da rosca, né? A parte da rosca a gente deixa o neutro para deixar mais seguro assim para quem troca a lâmpada ali. Agora abrindo o aplicativo aqui do Life Smart, a gente vai detectar e instalar esse interruptor e vamos configurar ele para funcionar pelo Wi-Fi. Aqui ele está pesquisando os dispositivos. Aqui ele já detectou um dispositivo adicionado, né? Vamos clicar em adicionar aqui para ele adicionar. Ali eu configuro a rede, Wi-Fi e dou sequência. Aqui ele está dizendo que está sendo adicionado. Quando ficou um certinho ali, a gente dá o próximo e ele vai adicionar, vai aparecer os botões aí. A gente pode já ligar e desligar as lâmpadas por aqui também. Tá? Se a gente apertar e segurar o botão, a gente pode renomear o nome do botão ali. Aqui o on liga a todos eles, né? Repare as lâmpadas ali, ó. E no off vai desligar todas as lâmpadas. No caso aqui eu só tenho 2, né? Mas os 6 acionam e desligam por esse botão geral ali. Aqui no aplicativo, na parte de cima, você tem umas configurações. E aqui também você pode configurar aqui o agendamento, né? Para acender e desligar as lâmpadas em determinados dias ou horários, né? Você pode configurar cada botão com uma agenda diferente. E aqui tem outras configurações também. Por exemplo, quando falta energia e voltar a energia, ele vai voltar sempre desligado. Ou você pode configurar para ele voltar no estado que ele estava antes. Você pode configurar também para desligar os LEDs dele, para ele não ficar com o LED ligado. Apesar que o LED ele é bem fraquinho, não chega a incomodar de noite num quarto, por exemplo. Aqui eu liguei o outro interruptor agora que tem dois LEDs. Ele fica piscando rápido aí, daí eu já consigo detectar e adicionar ele aqui também no aplicativo. Clico em concluído aqui. E agora eu já posso usar ele, tá? Posso ligar aqui e desligar. Repare que quando eu ligo aqui ele acende o LEDzinho ali, ele fica aceso, né? Quando está desligado ele fica bem fraquinho também o LED. Mas nada que incomode aí. Repare que eu só liguei na energia esse aqui que tem dois interruptores e eu vou usar uma função como uma chave hotel aqui para ele poder ligar uma lâmpada que já está ligada no interruptor de 6 botões. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou clicar no que tem 6 botões, vou escolher o botão 1 aqui, por exemplo, vou ali em editar, né? Aí eu vou nessa função aqui, associação de controles múltiplos. Clico aqui. E aí eu posso escolher qual o botão que eu quero, o botão 1, botão 2. Eu vou escolher o botão 1 e vou vincular com o botão 1 do interruptor que tem 2, né? Vou selecionar ele aqui então. Tá aí o switch 1.
E o grupo de controle múltiplo já está ativado ali, ó. Se não ativar automaticamente, você tem que clicar ali para ativar. Então, fazendo isso, quando eu clicar aqui no botão 1, ele vai acionar lá no interruptor que tem 6, o 1 também. Então, ele vai... Eu não tenho um fio da lâmpada ligado diretamente nesse interruptor de 2 botões, mas eu consigo acionar ele por ali, entendeu? É como se fosse uma chave hotel, mas sem chegar o fio da lâmpada nele. Aqui eu vou trocar esse interruptor aqui, que eu tenho 6 lâmpadas aqui. Aqui tem uma para pia, para churrasqueira, para o teto aqui, e as outras são lâmpadas externas, né? Então eu vou substituir esse aqui pelo nosso interruptor Smart aí. Eu vou abrir a caixinha aqui. Eu recomendo desligar fio por fio e para ligar na posição correta, né? Repare que o interruptor 1 ali tem a chave hotel, ó, tem 2 fios amarelos. Esses fios amarelos vão lá para dentro da casa, né? Aqui eu estou na garagem, lá dentro da casa tem outro interruptor, fica um pouco distante, né? E por lá eu consigo acender e desligar a mesma lâmpada que aqui. Aqui eu tenho um neutro já, ó, que vai para uma lâmpada aqui da churrasqueira. Então eu não preciso puxar o neutro lá de cima. Já consigo pegar esse neutro aqui, que é do meu circuito da iluminação, para ligar o nosso interruptor aqui. Então eu vou fazendo assim, eu corto ali o fio do 2 e já ligo aqui no 2. Repare que ali no 2 eu tenho 2 retornos, então deve estar acendendo 2 lâmpadas aqui. E depois eu junto com ele ali também. Aqui dentro da casa, ó, repare que chegou aqui no interruptor paralelo os 2 fios amarelos. E dali sai o fio branco, que é o retorno que vai lá para as lâmpadas. Ó, agora já terminei de ligar os outros retornos aqui. Liguei a fase e o neutro. Já está ligado então. E eu já consigo ir acendendo as luzes aqui, ó. O da churrasqueira aqui é o último. E os primeiros aqui são das luzes externas, né? Para abrir ele aqui e fixar, tem que tirar essa tampa da frente, que tem aqueles encaixes ali. E tirando a tampa da frente, eu tenho acesso ali para fixar os parafusos, né? E depois é só encaixar de novo a tampa da frente nele. Repare aqui a frente como fica sem a tampa. Ó, já coloquei de novo aqui ele então. É só colocar os parafusos e encaixar a tampa. E aqui eu já consigo testar então pelo aplicativo também. Ligando todas as luzes aí. E fica bem prático aí, se você está longe da garagem, você pode pela internet ligar todas as luzes que precisar. Aqui dentro da casa, no interruptor paralelo, eu tive que escolher um dos fios amarelos aqui, ó, para poder voltar lá pro retorno, né? E aqui esse interruptor simples, eu usei aqui um interruptor normal ligado aqui. E o outro eu fiz pela associação, né? Um ali ficou associado ao interruptor lá de 6 interruptores. Interruptor 1, né? Aqui ele estando desligado no escuro, ó, repare que a luz fica bem discreta aqui, ó. Não incomoda você. E você consegue enxergar ele para poder ligar a luz, né? E se achar que incomoda ainda de noite, você pode também no aplicativo ali desativar a luz. Daí ele não fica ligado quando está desligada a luz do nosso interruptor aí. Aqui agora nós vamos fazer o teste com o RF, né? Para a gente configurar ele, a gente tem que segurar o botão aqui, ele vai dar um bip. Depois ele vai dar 2 bips. E quando é 2 bips a gente aperta o controle, que daí ele vai gravar o controle, né? Vai dar um bip também. E aí a gente consegue pelo botão do controle ligar e desligar a lâmpada também. Então mais uma função que você pode ter aí no seu interruptor inteligente. Aqui eu não mostrei antes, mas para abrir a parte da frente, ó, tem a única parte que você vai ter quando estiver encostado na parede vai ser aquele encaixe ali embaixo.
Agora nós vamos abrir ele para examinar ele por dentro, para ver como é que ele é. Aqui a parte da frente, repara que falta um interruptor, porque essa mesma placa serve para 3 interruptores, né? E ali só tem 2 no caso, falta um deles. Aqui tem o conectorzinho na placa e ela sai essa placa da frente. Aqui tem o CI que faz a função de Wi-Fi e de Bluetooth. No mesmo CI, se não me engano, ele faz o Wi-Fi e o Bluetooth. Tá aqui o CI então. Aqui tem uma proteção que a gente pode tirar ela. E aí a gente tem acesso à placa da parte de baixo. E tem 4 parafusos ali para a gente retirar para poder olhar por dentro ele. Ó, ele por dentro então tá aqui. Ele repara que ele tem capacitores aí com 105 graus Celsius, que é bem interessante, né? São de boa qualidade. Aqui tem um CI ali que é um driver de potência. É o driver que aciona a bobina dos relés. Ele já tem interno nele os diodos que ficam reversamente polarizados ali, né? Tá aqui a plaquinha dele então. Ele tem um fusível ali do lado dos relés, que está ligado na fase, provavelmente. Aqui tem os 2 relés e tem espaço para mais 2 relés e mais 2 lugares para os parafusos, ou seja, daria para usar 4 interruptores nesse aqui, né? E aqui tem o relé, que é de 5 volts, 10 amperes cada um. Então o limite para cada saída ali é 10 amperes. Agora estamos fazendo teste aqui de consumo dele. Ele está consumindo aí 30, 40 miliamperes. Varia bastante esse consumo dele aqui. Acredito que seja pela questão do Wi-Fi dele, dependendo da comunicação com o Wi-Fi, ele pode exigir mais ou menos corrente. Também os LEDs têm um certo consumo e a bobina dos relés também tem um certo consumo, né? Existem esses outros aqui que você pode usar para a mesma função, para ligar as lâmpadas, né, como interruptores. Mas eles vão ficar dentro de caixas e dentro de forro. Então o que acontece é que se você perder seu modem Wi-Fi, você vai ter que abrir as caixas todas para chegar até eles, para reconfigurar eles, entendeu? Então o interruptor esse de parede, você não precisa abrir ele para reconfigurar. Você, pelos botões ali, você reseta ele e adiciona novamente na rede Wi-Fi. Então tem essa vantagem aí desses interruptores inteligentes com relação aos outros que ficam embutidos aí ou dentro de forro. Aqui tem o caso da Sonoff e da Shelly aqui. Certo, pessoal? Esse vídeo era esse então. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.